Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, especialmente aí aos meus alunos da turma do Seleto, da turma do CFO, do Seleto, tudo certo? Conforme prometido, segue para vocês a parte da Lei Anticorrupção que eu falei em nossa aula que eu iria disponibilizar para vocês. Aqui, pessoal, eu fiz um compilado com os principais trechos da Lei Anticorrupção que vem sendo cobrado pela FGV. Então, logicamente, nós não vamos aqui falar sobre a lei inteira, sobre todos os artigos e todos os parágrafos e incisos da lei, não, mas a gente vai passar por alguns pontos principais que vem sendo cobrado pela sua banca. Tudo certo? Então vamos começar agora. Pessoal, primeiramente, a lei corrupção ela é instituída pela lei 12.846, lá de 2013. E para que serve a lei anticorrupção? Para que ela se destina? A lei, pessoal, ela dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Então percebam, nós estudamos muito aqui, por exemplo, a lei de improbidade administrativa. A improbidade administrativa ela responsabiliza a pessoa física, né, o agente público ou terceiro que se beneficia daquele ato. Nós estudamos também sobre a responsabilização do Estado, a responsabilidade civil do Estado contra danos causados a particulares, mas nós não tínhamos visto ainda essa responsabilização da pessoa jurídica, da empresa que causa dano à administração. É isso que a lei anticorrupção visa, né? Ela visa combater esses atos de corrupção praticados pelas empresas, pelas pessoas jurídicas. Quando eu falo empresa, é no sentido amplo da palavra, né? Porque a própria lei vai falar aqui que todos os tipos de sociedade estão incluídas no âmbito da lei. Beleza? Show de bola. Pessoal, artigo 1º, parágrafo único, diz que aplica-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não personificadas, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado. Lembra que eu falei para você? Independentemente, a organização, pessoa jurídica como um todo, tá certo? Bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Então, qualquer tipo de organização, qualquer tipo de pessoa jurídica vai poder ser alvo, objeto da lei anticorrupção. O artigo 2º, gente, ele vai falar que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente. O que é a responsabilidade objetiva? Vamos lembrar lá daquela aula que nós falamos, pessoal, sobre a responsabilidade civil do Estado. E lá eu apresentei para vocês o que é a responsabilidade objetiva e subjetiva, tá? A responsabilidade subjetiva é aquela responsabilidade que há necessidade de comprovação da conduta, que houve conduta daquele agente, do dano, houve um resultado danoso, é necessária a prova do nexo causal, e da culpa. Quando eu falo culpa, é dolo ou culpa. É culpa em sentido amplo. Beleza. Quando nós estamos falando de responsabilidade civil, responsabilidade subjetiva, existe a necessidade da prova da conduta, existe a necessidade da prova do dano, da prova do nexo causal e da prova da culpa. Quando nós estamos falando da responsabilidade objetiva, existe a necessidade apenas de prova da conduta, do dano e do nexo causal. Não se faz necessária a comprovação de culpa daquele que causou o dano. Então, a responsabilidade, pessoal, de acordo com a lei anticorrupção, a responsabilidade da pessoa jurídica vai ser uma responsabilidade objetiva, ou seja, é uma responsabilidade que independe da comprovação de culpa ou dolo dessa pessoa jurídica. Basta comprovar que a pessoa jurídica agiu com a conduta, seja conduta comissiva ou omissiva, basta comprovar que essa conduta dela causou o dano, ou seja, houve a conduta, houve o nexo causal e houve o dano na administração pública. Tudo certo? Beleza? Show de bola! Artigo 3º diz que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato
ilícito. Muito importante isso daqui, pessoal. A gente vai ter a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica? Vai. Mas a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade dos sócios, dos dirigentes, dos administradores. Essas pessoas continuam tendo responsabilidade. E vamos lembrar, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada aqui de acordo com a lei anticorrupção, mas nós não podemos esquecer que os dirigentes podem ser responsabilizados na lei de improbidade administrativa. Lembra que a lei de improbidade ela é aplicável tanto a agente público como a particular que colabora com a prática do ato, que se beneficia com a prática do ato? Pois bem, então aí a lei anticorrupção deixa muito claro que a responsabilização da PJ não exclui a responsabilização dos seus dirigentes, tá bom? Parágrafo 1º. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput. Vamos supor, pessoal, que as pessoas naturais, os dirigentes da pessoa jurídica, essas pessoas elas não serão responsabilizadas por algum motivo. Independentemente disso, a pessoa jurídica vai ter a sua responsabilização. Muito cuidado, tá? O fato de uma pessoa natural, que é dirigente da pessoa jurídica, o fato dessa pessoa não ser responsabilizada, por exemplo, pela lei de improbidade, o fato dela não ser responsabilizada não exclui automaticamente o fato da pessoa jurídica ser responsabilizada. A mesma coisa acontece ao contrário. É o que diz o caput, né? A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a da pessoa natural dirigente. E se essa pessoa natural dirigente, por acaso, não for responsabilizada, isso não afeta a responsabilidade da PJ. Beleza? Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade. Olha que coisa importante que o parágrafo 2º está trazendo para a gente. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade. Isso quer dizer, pessoal, que a responsabilidade da PJ é objetiva, mas a responsabilidade da pessoa natural, do dirigente, é subjetiva, porque exige a culpa. Olha só o que ele está dizendo. O dirigente ou administrador só pode ser responsabilizado mediante a sua culpabilidade. Ou seja, é necessária a prova de culpa do agente, da pessoa natural, do dirigente dessa pessoa jurídica. Então, voltando aqui, a responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva. Então, vou colocar aqui, da PJ é objetiva. Mas da pessoa natural, que é dirigente, é subjetiva. Estamos combinados assim? Objetiva da PJ, subjetiva do dirigente. Beleza. Artigo 4º. Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica. Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. É muito interessante, gente, esse artigo, porque a pessoa jurídica ela pode passar por mudanças no seu quadro societário, por exemplo. Ela pode passar por uma alteração contratual, ela pode passar por uma inclusão de sócio, ou por uma exclusão de sócio, ou por substituição de sócio. Ela pode ser transformada em outro tipo de PJ. Ela pode ser fundida a outra pessoa jurídica. Então, muito cuidado. Ela pode passar por uma cisão. Então, várias mudanças e alterações na forma dessa pessoa jurídica podem acontecer. Mas, ainda assim, embora haja essas mudanças, essas alterações, ainda assim a responsabilidade vai continuar. É isso que o artigo 4º está falando. Mas tem uma ressalva. O parágrafo 1º, pessoal, fala que quando for hipótese de fusão, fusão e incorporação, então, dentro desse rol de possibilidades que ele fala, alteração contratual, transformação, cisão societária, incorporação ou fusão, quando for especificamente fusão ou incorporação, a responsabilidade sucessória será restrita apenas à obrigação do pagamento de multa e de reparação integral do dano. Ou seja, gente, quando a alteração, a mudança, for qualquer uma dessas aqui, alteração contratual, transformação ou cisão, essa pessoa jurídica continuará sendo responsabilizada por todos os atos e poderá sofrer qualquer uma das sanções. Porém, quando se trata de incorporação ou fusão, uma das duas aqui, quando se trata de fusão ou incorporação, só vai sujeitar a PJ a multa ou o ressarcimento. Ela não estará sujeita às outras medidas. Apenas a multa e o ressarcimento.
Beleza? Aí a própria lei fala aqui, ó. Até o limite do patrimônio transferido, vai ser observado qual foi o patrimônio transferido da forma da PJ anterior para essa nova PJ. Na verdade, para a nova forma de PJ, né? Que a PJ é a mesma. Não pode, por exemplo, se a nova forma da PJ conseguiu auferir lucro, esse lucro novo, nessa nova forma, não pode ser utilizado para reparação do dano. Não pode ser utilizado para multa. Tem que ser o lucro obtido, tem que ser o patrimônio obtido na forma anterior, tá certo? Antes da incorporação ou fusão. Não lhe sendo aplicável as demais sanções previstas na lei, decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovado. Isso aqui é o seguinte, gente. Vamos supor que a sociedade ela fez uma incorporação com o objetivo de fraudar, com o objetivo de simular. O que é simular? É fraudar. Simular é você fazer uma alteração contratual com o objetivo de burlar a legislação. Então, se ficar comprovado que essa mudança foi apenas para burlar, foi apenas para fraudar a legislação, aí, meu amigo, não importa se o patrimônio é de antes ou é de depois da fusão ou da incorporação. Todo o patrimônio vai entrar. Tá certo? As sociedades controladoras, coligadas ou no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação do pagamento de multa e reparação integral do dano causado. Muito cuidado, tá, pessoal? Porque existem possibilidades de, por exemplo, consórcio de empresas ou empresas controladoras, controladas. Quando há essa possibilidade em que existe mais de uma PJ em determinado ramo, em determinada atividade, essas PJs, que mesmo não sendo aquela que praticou o ato ilícito, mas essas PJs que estão ali coligadas, elas consorciadas, elas terão a responsabilidade solidária. Olha que interessante. Elas vão ter responsabilidade solidária pela prática dos atos ilícitos. Mas essa responsabilidade solidária também só é referente à multa e o ressarcimento. Somente será aplicada a multa e o ressarcimento. É o que ele fala aqui, ó, restrito ao pagamento de multa e a reparação do dano, ressarcimento ao erário. Beleza, pessoal? Show de bola. Olha, com isso daqui já dá para a gente fazer a questão número 1. A questão 1, gente, diz assim, ó. Em relação à responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, de acordo com a lei anticorrupção, assinala a afirmativa correta. Primeiro, a responsabilização da pessoa jurídica exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes e administradores. Errado, né, pessoal? Não exclui. Podem os dois serem responsabilizados. Tanto a PJ como a PN, como a pessoa natural. B. Quando há cisão, as sucessoras serão responsabilizadas somente pelo pagamento da multa devida, que é multa. Somente pelo pagamento da multa devida. Na proporção do patrimônio líquido. Gente, tá errado, tá? Primeiro, quando for cisão, estará submetida a todas as sanções previstas na lei. Apenas a exceção é quando é incorporação ou fusão. Nesse caso, estarão submetidas, pessoal, apenas a multa, mas não só a multa, ressarcimento, reparação. Reparação e ressarcimento é a mesma coisa. Muito cuidado com isso também, tá certo? Então, quando ele fala cisão, primeiro, cisão é tudo, todas as sanções. Segundo, mesmo se ele trouxesse aqui incorporação ou fusão, estaria errado, porque ele traz apenas a multa, ele esqueceu da reparação, do ressarcimento. Tudo bem? Então, por isso que a letra B está errada. Letra C. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas pelos atos contra a administração pública apenas quando estes forem praticados exclusivamente em seu benefício. Está errado. A lei fala, gente, que a pessoa jurídica vai ser responsabilizada quando o ato for praticado em seu benefício ou não, ou exclusivamente ou não, perdão. Então ela vai ser responsabilizada quando o ato for praticado em seu benefício, vai. Mas é exclusivo ou não. Pode acontecer, gente, de um ato ele ser praticado e gerar benefício para uma pessoa jurídica e também para outra pessoa. Então o benefício não precisa ser exclusivo para aquela pessoa jurídica. Pode não ser exclusivo também, desde que haja o benefício, tá bom?
Então, esse exclusivamente aqui é que deixou a alternativa letra C errada. A letra D diz assim: quando há fusão e incorporação, a sucessora será responsabilizada e sobre ela serão aplicadas as sanções previstas em lei e o pagamento da multa devida, quando aplicável. Opa, vamos lá. Fusão e incorporação são aquelas duas hipóteses que nós conversamos agora há pouco, em que há exceção. A sucessora será responsabilizada e sobre ela serão aplicadas as sanções previstas em lei e o pagamento da multa, quando aplicável. Tá errada, pessoal, porque ela fala, vão ser aplicadas as sanções e a multa. Não, mas não são as sanções. É apenas a multa mais a reparação. Não é as. Quando ele fala as sanções, ele fala tudo. Todas as sanções, mas não é isso. Apenas a multa e a reparação, tá bom? A letra E vai ser o gabarito, só sobrou ela, né? Tem que ser ela. Vai dizer assim: as sociedades controladoras, controladas e coligadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos contra a administração pública, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação do pagamento de multa e à reparação integral do dano. Corretíssima, a letra E é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Show de bola. Então aqui, questão número 1, gabarito letra E. Vamos avançando no nosso conteúdo. Pessoal, o artigo 5º, ele traz quais são os atos lesivos à administração pública. Ele traz isso pra gente. Então, quais são os atos lesivos à administração pública? A administração pública natural ou estrangeira, para os fins desta lei? Todos aqueles praticados pelas PJs mencionadas no parágrafo único do artigo 1º, aquelas que a gente já viu, todo tipo de sociedade, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. Então, ela lista nesse momento, pessoal, quais são os atos lesivos. Quais são os atos lesivos à administração? Primeiro, prometer, oferecer ou dar. Prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem devida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Gente, é a propina, né? É a propina. Se uma pessoa, uma PJ, ela oferece propina a agente público, é um ato lesivo à administração pública. Ela estará sujeita às combinações da lei. Quando comprovadamente ela financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática de atos ilícitos previstos nesta lei. Ora, gente, ela vai patrocinar que uma ilegalidade seja praticada. Não é que ela está subornando, não é isso, mas ela está financiando, ela está bancando uma ilicitude. Ela diz, olha, você vai fazer ilegalidade e eu vou pagar para você fazer essa ilegalidade. Eu vou financiar para você fazer essa ilegalidade. Não pode. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Gente, uma PJ se utilizar de interposto é a famosa utilização de laranjas. Então você vê que são casos que a gente vê na televisão todo dia isso daqui, né? A gente vê esses casos de corrupção todos os dias. E às vezes na lei tem uma palavra diferente, mas é o que a gente já vê, tá? O primeiro é oferecer propina, o segundo é ela financiar uma prática de um ato ilícito, o terceiro é que ela utilizar laranja. É quando ela utiliza laranja de maneira comprovada, ela utilizou um laranja para ocultar ou dissimular os reais interesses. Então utiliza um laranja ali para se beneficiar, tá? No tocante a licitações e contratos. Então, quando nós estivermos diante de licitação e contrato, existem esses 7 comportamentos aqui que também são proibidos, são atos lesivos à administração. Primeiro, frustrar ou fraudar a licitação, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente. Frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório. Nós sabemos que a licitação, gente, a gente vê isso, né, no programa do nosso concurso. A gente sabe que a licitação ela tem uma finalidade que é estabelecer a competição, né? Fomentar a competição entre as pessoas. A licitação ela tem um caráter competitivo e assim tem que ser, para que haja competição e a administração pública possa escolher a proposta mais vantajosa. Se por algum motivo essa PJ ela frauda o caráter competitivo do procedimento licitatório, sim, nós vamos ter um ato ilícito, tá? A letra B, impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público. Se ela frauda qualquer ato da licitação, também é ato lesivo. Afastar ou procurar afastar licitante. Gente, é querer, entre aspas, queimar o concorrente, né? É querer afastar o licitante e concorrente para se beneficiar na licitação. Ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Ela pode, pessoal, para afastar esse licitante, para afastar o concorrente, ela pode fraudar algum documento, ou ela pode oferecer vantagem aqui, né?
oferecer algum tipo de propina para o licitante. Então, qualquer uma dessas condutas, por fraude ou propina ou por vantagem, é proibido que ela afaste esse licitante. Fraudar a licitação pública ou contrato dela decorrente, é fraudar a licitação, não pode. Criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo. Gente, é como se fosse também uma espécie de laranja na licitação, né? Ela cria uma pessoa jurídica especificamente para participar da licitação. De modo fraudulento. O que é de modo fraudulento? Vamos conversar sobre isso. Quando nós estudamos a Lei de Licitações e Contratos, lá em contratos administrativos existem as sanções aplicadas pela administração pública. É uma cláusula exorbitante. Em uma dessas sanções, nós temos aquela sanção de impedimento de contratar, de licitar e contratar com a administração. Existe aquela outra sanção que é a declaração de inidoneidade. Essas sanções, elas impedem que a empresa, que o licitante, impedem que aquele particular participe de novas licitações. Lembraram aí? Aí vamos supor, eu tenho uma empresa e aí foi aplicada a penalidade de impedimento de contratar. Mas eu quero voltar a participar de licitação naquele ente. Aí o que é que eu faço? Eu crio uma nova pessoa jurídica para que por meio dessa nova pessoa jurídica eu possa participar daquela licitação. Então essa criação, pessoal, dessa nova pessoa jurídica é fraude. É apenas com a finalidade de burlar a sanção que me foi aplicada. Então isso é um ato lesivo à administração que será punido nos moldes da lei anticorrupção, tá bom? Obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais. Então, de algum modo, é receber uma vantagem, um benefício pelo exercício daquele contrato, tá? Pelo exercício daquele contrato. Então, ele utiliza um meio fraudulento para se beneficiar da licitação por meio de modificação ou prorrogação do contrato. E por último, aqui falando sobre licitação, nós temos a conduta de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Gente, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato é a garantia para o particular e é a cláusula que é imutável, vamos dizer assim. O equilíbrio econômico-financeiro no contrato, as cláusulas econômico-financeiras, elas não podem ser alteradas. Não podem ser alteradas. Então, o particular ele não tem essa possibilidade. É uma conduta ilegal se ele manipula ou frauda esse equilíbrio. Beleza, pessoal? E por último, como conduta lesiva à administração, saindo apenas de licitação, mas conduta lesiva como um todo, dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. Então, se de algum modo, pessoal, essa empresa ela dificulta a investigação ou fiscalização da administração, ela dificulta o controle a ser realizado pela administração pública por qualquer de seus entes, ela vai estar praticando um ato lesivo à administração pública punido na lei. Beleza? Show de bola. Com isso aqui já dá para fazer a questão 2. Questão 2 aí. Diz assim, ó. Durante a pandemia do novo coronavírus, o município Alfa contratou, com dispensa emergencial de licitação, a Sociedade Empresária Beta para a construção de um hospital de campanha. João, pessoal, ele é sócio administrador da Sociedade Empresária Beta e pagou propina para o prefeito Alfredo para fins de fraudar mediante direcionamento e superfaturamento a contratação. Então, olha que interessante. O município Alfa contratou a Sociedade Beta para construir o hospital. João, que é o sócio da Sociedade Beta, pagou propina para o prefeito para fins de fraudar mediante direcionamento, superfaturamento a contratação. O que é que nós temos aqui? Quem pode ser responsabilizado? Todo mundo. Todo mundo pode ser responsabilizado, pessoal. Primeiro, a Sociedade Beta vai ser responsabilizada pela lei anticorrupção. João, que é o sócio administrador, vai ser responsabilizado, assim como o prefeito Alfredo, vão ser responsabilizados pela lei de improbidade. Pela lei de improbidade. Por quê, professor? Porque é um agente público e um particular que contribui para o ato de improbidade. Tá certo? Especificamente, ato que gera enriquecimento ilícito. No caso em tela, sem prejuízo das demais sanções previstas no ordenamento jurídico, a Lei 8.012.846, em razão dos narrados atos lesivos à administração, a Sociedade Empresária Beta responde o quê? Gente, primeiro ponto. Para responder essa questão, você precisa saber o seguinte.
A sociedade beta, ela responde de maneira objetiva ou subjetiva? Nós conversamos sobre isso. Objetiva ou subjetiva? Objetiva. Quem responde de maneira subjetiva é o agente, é o diretor, o dirigente. Mas a pessoa jurídica responde de maneira objetiva. Então, corta a letra B, corta a letra D e corta a letra E. A letra A. Objetivamente, nas esferas civil e administrativa, e o sócio administrador João responde subjetivamente. Corretíssimo. Letra E é o gabarito. Letra A é o gabarito. Realmente, a empresa de maneira objetiva e o dirigente de maneira subjetiva. A letra C diz que João não responde pessoalmente para evitar o bis e idem. Errado. João vai responder sim, de maneira subjetiva. A lei fala, a responsabilização da PJ não exclui a responsabilização do dirigente. Ok? Show de bola? Artigo 9º. O artigo 9º, pessoal, fala que compete à CGU a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nessa lei, praticados contra a administração estrangeira. Praticados contra a administração pública estrangeira. Então, pessoal, quando for ato lesivo à administração pública estrangeira, quem é competente para apurar e julgar o processo é a CGU. Olha que interessante. Quando nós estamos diante de ato lesivo à administração pública brasileira, vai ser a autoridade máxima de cada ente, né, que será responsável para aplicar as sanções, para firmar o acordo de leniência, que nós vamos ver aqui também. Mas para aplicar a sanção na administração estrangeira é a CGU. Tá bom? Questão número 3 já podemos fazer. Ela diz assim, ó. Certa pessoa jurídica constituída sob a égide das leis brasileiras, sediada no estado alfa, praticou ato lesivo à administração pública de outro país, cujos efeitos se consumaram exclusivamente no estrangeiro. Olha só, uma pessoa jurídica praticou um ato lesivo à administração estrangeira. Acabamos de ver isso, gente. Nós acabamos de ver isso, tá? À luz da lei anticorrupção, a referida pessoa jurídica vai ser o quê? Ela não poderá ser responsabilizada pelas autoridades brasileiras? Poderá. Somente poderá ser administrativamente responsabilizada pela CGU, gabarito. É o gabarito, tranquilo. É a CGU que vai responsabilizar. Por quê? Porque a gente acabou de vir no artigo 9º, que quando for administração estrangeira, fica a cargo, processo e julgamento da CGU. Tá certo? Ok? Ela só poderá ser judicialmente, não. Ela pode ser judicialmente e administrativamente também. Lembra, pessoal, a lei anticorrupção, ela gera responsabilidade civil e administrativa. A responsabilidade administrativa vai ocorrer na administração pública. A responsabilidade civil será aplicada pelo Poder Judiciário, tá bom? Então ela vai ter responsabilidade na administração e na esfera judiciária. Na administração pública, no caso de administração estrangeira, a responsabilidade administrativa será por conta da CGU, tá? Poderá ser responsabilizada administrativa e judicialmente pelas autoridades do Estado alfa. Não, judicial é judiciário. E administrativa tem que ser CGU. Somente vai ser judicialmente responsabilizado? Não, vai ser administrativamente também, tá certo? Acordo de leniência. O que é um acordo de leniência que nós vamos estudar nesse momento? Pessoal, o acordo de leniência nada mais é do que como se fosse uma colaboração premiada. Tá? É a famosa delação premiada que nós temos tão presente hoje, né, na administração pública. Mas aqui é uma delação premiada das empresas, das pessoas jurídicas, das organizações. Então, o artigo 16, ele diz que a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática de atos lesivos nesta lei, que colaborem efetivamente tem que ter esse requisito, colaborar efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte o quê? Então, pessoal, o acordo de leniência ele tem que resultar na identificação dos demais envolvidos, quando houver, se a infração tiver vários envolvidos. Então, aquele que firmar o acordo de leniência tem que dizer, olha, quem estava envolvido era empresa tal, empresa Y, empresa X, empresa Z, a pessoa física X, Y, Z. Tem que dizer todo mundo que estava envolvido. E também tem que resultar na obtenção célere de informações e documentos que comprovam o ilícito sob apuração. Firmou o acordo de leniência? Primeiro, entrega aos demais. Segundo, contribui para a elucidação dos fatos. Presta as informações para que o processo seja tramitado de maneira célere. Tá certo?
Para que haja, pessoal, o acordo de leniência, essa pessoa jurídica tem que cumprir alguns requisitos. Quais são? Primeiro, a pessoa jurídica tem que ser a primeira a se manifestar sobre o interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. Olha que interessante. O acordo de leniência, gente, ele tem que ser de iniciativa da própria pessoa jurídica. Ela que tem que chegar até a administração pública e propor, entre aspas. Ela que vai se manifestar e dizer, olha, tenho interesse em firmar um acordo de leniência. A pessoa jurídica tem que cessar completamente o envolvimento na infração, é óbvio, né? Ela está se entregando. A partir do momento, pessoal, que a pessoa jurídica, perdão, a partir do momento que a pessoa jurídica se entrega, ou seja, a partir do momento que ela admite que praticou o ato ilícito, ela tem que parar com essa possibilidade, ela tem que parar com essa conduta danosa. Então ela tem que cessar completamente a infração, a partir da data da propositura do acordo. A partir do momento que ela chega para propor o acordo com a administração pública, a partir dali ela tem que cessar essa prática de ato ilícito, tá bom? A pessoa jurídica tem que admitir a participação no ato ilícito, ok? E tem que cooperar plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo sob suas dispensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais até o encerramento. Então, gente, além de cooperar, além de colaborar, ela vai ter que comparecer, sempre que ela for chamada, ela tem que comparecer sob as suas dispensas, ou seja, ela vai bancar esse comparecimento, certo? Ela que vai bancar o seu comparecimento. Ok, falar um pouquinho sobre a celebração de acordo de leniência. A celebração do acordo de leniência, que nós já introduzimos agora, pessoal, qual é a vantagem que vai gerar para a pessoa jurídica? Porque, veja, para a pessoa jurídica, gente, firmar um acordo de leniência, ela tem que ganhar alguma coisa, né? É óbvio. Se ela não tiver vantagem nenhuma, por que ela vai firmar um acordo de leniência? Se ela não ganha nada, ela não firma. Essa é a realidade. Então, como forma de incentivo, o legislador falou, olha, a pessoa jurídica que firmar um acordo de leniência, ela vai ter essas vantagens. Ela vai ter isenção de algumas penas. Primeiro, ela será isenta da sanção de publicação extraordinária da decisão condenatória. Então, ela não tem uma publicação da decisão condenatória, ou seja, essa publicização de que ela foi condenada, não terá. Segundo, ela não vai receber a sanção, pessoal, de proibição de contratar com a administração pública. Proibição de receber incentivo, subsídio, subvenção, doação ou empréstimo de órgão, entidade pública e instituição financeira pública. Ela não vai ter mais essa sanção de proibição de contratar. Então, ela vai poder novamente participar de licitações. E, por último, a multa, o valor da multa, gente, pode ser reduzido em até 2/3. O valor da multa pode ser reduzido em até 2/3. Então, vai dar em torno aí, uma redução em torno de 66%, vamos dizer assim, 66,66666%. Então, ela vai ter uma redução, pode ter uma redução considerável na multa, de até 2/3. Não é obrigatoriamente 2/3, é até 2/3. Tá certo? Com isso aqui já dá para fazer a questão 4, tranquilo. Uma questão lá para o delegado de polícia do PCRN. E vai dizer assim, a Lei 12.846 dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Ok. De acordo com a citada lei anticorrupção, o acordo de leniência cai em prova, viu, gente? Cai muito em prova, então cuidado com ele. Ele pode ser celebrado pela autoridade policial. Corta. O acordo de leniência será celebrado apenas pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Corta. B. Pode ser celebrado se preenchido cumulativamente alguns requisitos, como, por exemplo, a pessoa jurídica tem que ser a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. Gente, esse é um dos requisitos, sim, por isso o gabarito, letra B. Ela tem que ser a primeira a se manifestar. Perfeito. Ok? Letra C. O acordo de leniência exige que a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento. Ok. Cesse seu envolvimento na infração investigada a partir da data de homologação judicial do acordo. Aqui está errado, pessoal. Não é a partir da data de homologação judicial. É a partir da data da propositura do acordo. Ou seja, a partir do momento, pessoal, que o acordo for proposto. Não é apenas da homologação judicial. Está errado. Exige que os sócios da pessoa jurídica identifiquem os demais envolvidos,
Na verdade, ele exige que a pessoa jurídica, a lei, gente, ela não especifica, tem que ser os sócios da pessoa jurídica, embora que na prática vai ser, né? A grande chance é que sejam os sócios que estejam representando. Mas ela não especifica, ela fala, a pessoa jurídica tem que identificar. O primeiro erro é esse. É a pessoa jurídica que tem que identificar os demais envolvidos na infração e deve fornecer céleres informações e documentos que comprovem o ilícito, ok? Assim como iniciar o cumprimento de pena privativa de liberdade. Não há isso daqui, não. O acordo de leniência é responsabilidade civil e administrativa, pessoal. Não é responsabilidade criminal aos dirigentes. Não impõe, não determina responsabilidade criminal. Por isso está errado também. Letra E. Exige que a pessoa jurídica promova o integral ressarcimento ao erário e que seus sócios forneçam céleres informações. Beleza. Mas aqui é a pena privativa de liberdade de novo. Ó. Aqui está errado. Aqui está errado. Tá bom? Então, por esse motivo, o nosso gabarito fica confirmado como letra B. Beleza? E para fechar, pessoal, a nossa aula, a questão número 5, ela diz que o Estado alfa, após a instauração de processo administrativo para apurar possível prática de atos lesivos à administração pública, conforme tipificação na Lei 12.846, de 2013, decide pela celebração de acordo de leniência com a pessoa jurídica XX. Então, o Estado alfa decidiu aceitar esse acordo de leniência dessa pessoa jurídica. No ajuste, foi acertado o pagamento de metade da multa. Metade da multa combinada. E não vai ser aplicada a sanção de publicação extraordinária da decisão. Olha só, pessoal. Metade da multa é 50%. O pagamento de metade da multa, professor, tá certo? Tá. Lembra que no acordo de leniência, a multa, ela pode ser aplicada, no acordo de leniência, a multa, ela pode ser aplicada ela pode ser reduzida em até 2/3. No caso, ela foi reduzida a metade, tá dentro. Tá dentro. Ela só foi reduzida a 50%, poderia ser reduzido a até 66%. Até 66,666%. Então, não tem problema em relação à multa. E em relação a essa outra sanção aqui, essa outra sanção que foi isenta, não aplicação de sanção de publicação extraordinária da decisão. Tá certo também. São esses três benefícios que a PJ vai ter. Redução da multa, ela vai ser isenta da publicação extraordinária da decisão e vai ser isenta da pena de proibição de contratar com a administração pública. Então, tudo certo na 5, tá? Considerando a sistemática legal, o referido acordo ele foi celebrado em desacordo com sistemática legal? Não. Não. Vamos avançando. Em desacordo, também é errado. A letra A, gente, fala que está em desacordo porque somente poderia ser celebrado caso fossem atos de improbidade. Nada a ver. Os atos estão previstos na própria lei aqui de anticorrupção. Não se vincula à improbidade. Desacordo, pois não poderia ser celebrado pelo Estado. Lógico que poderia ser celebrado pelo Estado. Especificamente pela autoridade máxima do órgão. A sanção de multa não poderia ser objeto do ajuste. Poderia sim, nós vimos que poderia ser reduzida em até 2/3. Letra D. Foi celebrado em harmonia com a sistemática legal, pois o Estado alfa tinha competência para celebrar o ajuste, ok? E o seu alcance observou os balizamentos legais. Letra D é o gabarito. Letra D é o gabarito. Letra E. Harmonia com sistemática, desde que a celebração tenha ocorrido sob a supervisão judicial. Não é necessário. Não é necessário. Não é necessária a supervisão judicial para a celebração do acordo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Olha, meu amigo e minha amiga, eu quero te agradecer por você estar aqui comigo até agora. Nós chegamos ao fim da nossa aula sobre a lei anticorrupção. Foi uma aula bem objetiva. Pegamos os principais pontos focados na banca FGV. A lei, pessoal, é uma lei curta, tá bom? São poucas dezenas de artigos. Então, eu recomendo que você leia a letra seca da lei, a letra fria da lei. Leia essa lei. Qualquer dúvida que você tiver no entendimento, manda para mim lá no @Prof. Bruno Lira. Se você não segue ainda, siga @Prof. Bruno Lira. Lá sempre tem dicas, sempre tem questões, já tem muita coisa acumulada lá no feed. Vai lá no feed, vai rolando lá o feed que você vai ver muita dica, muita questão, muita coisa legal, dica em texto, dica em vídeo, muito conteúdo já para você, tá certo? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, manda no direct. E eu desejo para você uma boa prova, tenha uma boa prova. A sua prova está se aproximando aí, já é no domingo. Eu tenho certeza que você se preparou da maneira certa, você deu o que tinha que dar, né? Você fez aquilo que você tinha disponível para fazer. Então, você agora
se apega naquilo que você estudou. Se tiver um tempo de revisar os conteúdos dados nessa reta final, é o que eu recomendo. E vamos para cima. Vamos para cima que você vai fazer você vai fazer o melhor que você tem para fazer nessa prova, com certeza. E aí, se não der dessa vez, em uma próxima vai dar, mas o importante é não sair da fila. Tudo bem? Mas eu estou confiante na sua aprovação, com certeza. Um forte abraço do professor Bruno Lira. A gente se vê depois, pessoal. Valeu, forte abraço, até mais. Tchau, tchau.